Bem, pessoal, nós vamos dar início a uma série de aulas onde nós vamos falar dos métodos eletroanalíticos. Conforme eu havia combinado com vocês, nós vamos dividir o conteúdo de potenciometria em 3 partes. Outra técnica eletroanalítica que nós iremos também estudar é a condutimetria. Então vamos dar início à potenciometria parte 1. Bom, a potenciometria envolve a medida do potencial de um eletrodo e a sua relação com a concentração de um analítico. Então isso é a base do método eletroanalítico denominado potenciometria. Nós estamos em química analítica, não podemos esquecer que o nosso objetivo é a determinação da concentração. Dessa vez, a partir da medida de um potencial elétrico. E a análise potenciométrica, pessoal, ela tem 2 grandes aplicações, vamos dizer assim. A potenciometria direta, que o exemplo clássico é a medida do pH. Então, nós vamos ver nessa aula que a medida do pH envolve, na verdade, a medida de um potencial elétrico e nós vamos converter em unidades de pH, tá certo? Mas tem uma outra aplicação muito importante para a potenciometria, que é a titulação potenciométrica. Quando nós temos soluções coloridas, que é impossível determinar a mudança de cor de um indicador devido à cor da solução, isso às vezes fica inviável, ou quando nós queremos uma maior precisão na detecção do ponto final de uma titulação. Então nós podemos detectar isso com maior exatidão fazendo uma titulação potenciométrica, tá certo? A potenciometria direta, ela vai envolver uma medida de um potencial de um eletrodo íon seletivo. O que é um eletrodo íon seletivo? Como o nome está dizendo, são eletrodos desenvolvidos com a especificidade para um determinado íon. Então, por exemplo, o eletrodo para medida de pH. Ele é um eletrodo altamente seletivo aos íons H+. Eu tenho na minha matriz analítica vários outros íons presentes, mas a resposta desse eletrodo ela é seletiva aos íons H+. Assim como eu tenho para o hidrogênio, eu posso ter para outros íons. Uma vantagem da potenciometria direta é que nós usamos um equipamento simples, o potenciômetro é um equipamento simples. Em relação a outros equipamentos que nós já falamos aqui nas nossas aulas, é um preço relativamente barato e ele é constituído sempre de 3 elementos. Um elemento de referência, o eletrodo indicador e o potenciômetro que vai medir a diferença de eletrodo, vai medir a diferença de potencial entre esses 2 eletrodos. O eletrodo indicador é o sensível ao elemento que eu quero analisar. No caso da medida do pH, é o eletrodo sensível ao íon H+. Uma figura representando o que nós falamos. Então, um potenciômetro tem um eletrodo de referência, vamos ver qual é o que é mais utilizado aqui na medida do pH. O eletrodo indicador, que no caso de medidas de potenciais de metal, normalmente é uma plaquinha metálica. Mas no caso de uma aplicação, eu uso um eletrodo seletivo, aquele elemento que eu quero fazer a determinação analítica. E o que é o eletrodo de referência? Então, o eletrodo de referência é um eletrodo que o potencial dele se mantém constante durante as medidas que nós realizamos, tá certo? A característica que um eletrodo de referência deve apresentar é que ele é reversível, obedece à equação de Nernst, ele independe da composição do meio, então ele é insensível à matriz, a composição química de nossa matriz,
e o seu potencial ele retorna ao valor original após submetido a pequenas correntes. Então, essas são as características que um eletrodo deve possuir para ser considerado um eletrodo de referência. O eletrodo padrão de referências em todas as medidas eletroanalíticas é o eletrodo padrão normal de hidrogênio. Agora, para efeito de análise do dia a dia, ficaria inconveniente se trabalhar com eletrodo de gás hidrogênio. Então nós temos um eletrodo de referência secundário, que pode ser um eletrodo de calomelano, que é baseado no cloreto mercuroso, ou cloreto de prata, prata. Então, nos equipamentos do medidor de pH, o eletrodo prata-cloreto de prata é o eletrodo padrão de referência. Então, todos os eletrodos para medir pH, nós vamos ver que ele tem como referência o eletrodo de prata-cloreto de prata, que na verdade eu tenho uma solução saturada de KCl e cloreto de prata, um fio de prata e aqui eu tenho cristais de cloreto de prata, tá certo? Esse eletrodo, a reação dele é essa e o seu potencial a 25 graus Celsius é esse valor aqui. Então ele tem esse potencial fixo. Um conceito importante, o potencial de junção líquida. Vamos entender através dessa figura. Imagine que aqui eu tenho um recipiente, onde de um lado eu tenho uma solução de ácido clorídrico 1 molar, 1 mol por litro, uma parede porosa separando o outro lado, onde nós temos uma solução de HCl 0,01 molar. Ora, se aqui é 1 molar e aqui é 0,01 molar, haverá um processo de difusão do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Só que eu tenho um detalhe, né? No HCl eu tenho os íons H+, já que está em solução, está ionizado, e eu tenho o ânion cloreto. Nesse processo de migração, o que acontece é o seguinte: o íon H+, é um íon mais leve, é um íon que tem uma mobilidade maior. Então, o que é que vai acontecer? Num determinado instante, está havendo a migração, né, dos íons do lado mais concentrado para o menos concentrado, mas num determinado instante, o que é que acontece, pessoal? Como o íon H+ tem uma mobilidade maior, então num determinado instante, esse lado estará um pouco positivo, carregado positivamente por ter mais íons H+, e esse lado estará carregado negativamente pela baixa mobilidade do cloreto. Então tem mais cloreto aqui e mais H+, isso num determinado instante. Então surge um potencial e é isso que a gente chama potencial de junção líquida. É o potencial desenvolvido através da junção de dois líquidos com composição diferente. É denominado potencial de junção líquida, ok? E o eletrodo que é sensível ao íon H+, que é aquele eletrodo para medir o pH. Então, ele é um eletrodo seletivo, né, aos íons H+, a sua matriz contém outros íons, com certeza, mas aí ele é seletivo. Então, a resposta é baseada no potencial formado quando eu coloco uma membrana com a composição especial em soluções de pH diferente. É essa membrana que torna o eletrodo seletivo aos íons H+, gente. Uma composição média que a gente encontra na literatura é que essa membrana sensível ao íon H+, ela tem essa composição: óxido de silício, de lítio, de césio e lantânio. Nessas proporções, torna essa membrana sensível ao íon H+. Eu tenho dois modelos. Na verdade, hoje em dia, nós usamos já o eletrodo combinado. O eletrodo simples é quando eu usava separadamente o eletrodo indicador, que é esse sensível ao íon H+, e o eletrodo de referência, separados, duas unidades separadas.
a gente usa, é mais prático, o eletrodo combinado, que na verdade a gente quando olha é uma única peça, é um eletrodo só, mas que contém os dois. Ele tem dentro, né, dessa composição o eletrodo de referência e o eletrodo, a membrana seletiva. Então, um exemplo clássico aqui, né, uma foto comum de um eletrodo para medida de pH. Normalmente essa parte de baixo é um bulbo, né? Aqui eu tenho um aumento. E é isso, gente. É essa membrana, né? Essa parte inferior, embora ele seja todo de vidro, mas essa membrana inferior desse bulbo é ela que tem aquela composição que garante ser sensível ao íon H+. Aqui é um outro vidro comum. Alguns corpo do eletrodo é até de plástico, mas essa membrana não. Então veja, a gente chama eletrodo combinado porque dentro do eletrodo é uma peça, né, única, onde eu tenho internamente o eletrodo de referência, que é aquele prata-cloreto de prata, e externamente essa membrana, esse bulbo, representa o eletrodo sensível ao íon H+. Então, no lugar de eu ter duas peças separadas, referência e o eletrodo seletivo, a gente compra uma peça só, tá certo? E como é que surge esse DDP, né? Então, que a gente está falando em medida de pH, mas na verdade o que vai acontecer é que irá surgir uma diferença de potencial em função da concentração de H+ do meio. Então, o ânion H3O+, o hidrônio, né, da água, ele está aqui circulando, né, e da ionização do nosso ácido, ele está em torno do eletrodo. A diferença na concentração do íon hidrônio, que eu tenho no meio-meio, e o hidrônio, não esqueça, veja aqui esse detalhe, dentro do eletrodo eu tenho uma solução de HCl, eu tenho uma concentração de H+. E externamente, onde eu mergulhei, né, a solução que eu mergulhei o eletrodo, eu também tenho H+. A diferença de concentração gera uma diferença de potencial na membrana do vidro. Então, gente, é assim que a medida do pH é feita. Ela, né, o equipamento não mede diretamente em unidades de pH. O equipamento vai medir uma diferença de potencial em função da concentração de H+ no meio, e essa diferença de potencial, ela é convertida em unidades de pH. É isso que nós vamos ver na parte 2 desse assunto. Então nós encerramos a parte 1, a apresentação desses conceitos. Vamos ver a parte 2 agora, tá certo? Então até breve.